Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Bem, estou aproveitando os meus dias de férias, não estou trabalhando, estou tendo tempo para ouvir a palavra de Deus e partilhar com os irmãos, os amigos que quiserem ver, ouvir este vídeo, esta palavra por meio deste vídeo no nosso canal Ilza Saldanha. Eu acho que todos nós estamos aptos a levarmos a palavra do Senhor, porque Ele nos deu a ordem. A ordem é Ele quem nos dá. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ele que falou. Por que ele disse essas coisas? Porque, gente, crer na palavra do Senhor é um privilégio para quem crê. Não existe nada melhor do que nós estarmos sob a graça de Deus. Em todos os meus vídeos, Deus toca em meu coração para eu falar isso. Começar falando isso para vocês. E Ele fala para mim também. Porque primeiro Ele fala com quem está anunciando a sua palavra. Então não existe nada melhor do que nós estarmos sob a graça, debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabem por quê? Em consequência, nós estaremos em paz conosco e com as pessoas que estão à nossa volta. Isso significa que servir a Deus é um mar de rosas? Não. O que está sujeito ao ímpio está sujeito ao justo. O que é ímpio? Ímpio é a pessoa que não crê de maneira alguma no que está escrito aqui, neste livro, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Justo é aquele que é justificado pela fé. Aqui, nessas palavras que Jesus veio anunciar, as palavras do Evangelho, certo? Tanto da velha aliança como da nova aliança, certo? Mas Deus, Ele veio tanto para os justos quanto para os pecadores, certo, gente? Afinal, Deus olhou do alto para baixo e não viu uma pessoa limpa. Estavam todos no lamaçal de pecados. Quando se fala justo, é porque está justificado pela fé, não porque está isento de pecar, porque nós estamos sujeitos ao pecado. Contudo, Deus é misericordioso para nos perdoar. E hoje, Deus me incomodou para falar um pouco sobre o julgar, certo? O julgar. Se não conhece a verdade, não julgue. Este é o título da pregação. Se não conhece a verdade, não julgue. Se não conhece a verdade, não julgue. Não fale sobre aquilo que você não sabe, você não conhece. Quando eu falo você, eu me incluo também. Sabe por quê? Porque nós temos a mania de julgarmos as pessoas pelos lugares que elas frequentam, que elas vão, pelas roupas que elas vestem, pela maneira como elas falam, como elas gesticulam, certo?
E quem somos nós para julgarmos o nosso próximo? Nós não podemos julgar. Somente Jesus tem a capacitação para julgar, para nos julgar. Sabe, amados, sempre que eu vou orar, eu peço a Deus, Senhor, liberta-me. Não me deixe ficar julgando as pessoas, Senhor. Sabe por quê, amados? Porque nós temos esta natureza pecaminosa. Principalmente quando nós nos juntamos com outras pessoas. E aí nós começamos a falar sobre fulano, sobre Beltrano, Cicrano, como é Beltrano, como é Cicrano. Cicrano fez isso, Beltrano fez aquilo. Mas será que nós temos esse direito de julgarmos as pessoas que estão à nossa volta? Ora, Jesus, lá no livro de Mateus, nos alerta a respeito disso. No capítulo 7, no livro de Mateus, do verso 1 ao verso 5, completo, Jesus nos alerta: não julgueis, para que não sejais julgados. Primeiro tire a trave do teu olho, para tirar aquele pequeno cisquinho que há no olho do teu irmão. Ah, mas por que a irmã está falando isso? Será por quê? Se a gente não sabe, a gente não pode julgar. Se eu não sei sobre o irmão, eu não posso julgar. Ora, o irmão não apareceu. Ah, já sei por que o irmão não apareceu. Cuidado. Cuidado, porque só Deus sabe porque o irmão não apareceu, porque a irmã não apareceu. Ah, mas a irmã, o irmão não quis mais fazer tal coisa. Já sei por que foi. Aí começa a julgar. Começa a julgar. E Deus não nos dá esse direito de nós ficarmos julgando o nosso irmão, dizendo que nosso irmão tem isso, tem aquilo, a respeito do outro nosso irmão. Por acaso, nós conversamos com o nosso irmão? Quando eu falo nosso irmão, eu estou falando de um modo geral. Não é só de crente na pessoa de Jesus Cristo para crente na pessoa de Jesus Cristo. Eu estou falando, como diz a Bíblia, de judeus, de gentis, de gregos, né? Porque eu estou falando de um modo geral. Nós não podemos julgar as pessoas. Sabem por quê? Nós temos um exemplo muito lindo na Bíblia de um homem que era um centurião romano e era um homem muito bom. Centurião quer dizer o quê? Chefe, liderança de 100 soldados. E ele era romano e todos temiam, todos os judeus temiam as lideranças dos exércitos romanos. Entretanto, ele era um homem generoso, era um homem que fazia esmolas, ajudava muitas pessoas, fazia caridades. E ele sentiu em seu coração de fazer um culto em sua casa. E mandou chamar o apóstolo Pedro para ser o pregador, o preleitor da noite. E convidou muitas pessoas. E essas muitas pessoas foram ao culto. E ao serem impactadas com a pregação do apóstolo Pedro, receberam o batismo com o Espírito Santo. Pois é.
Cornélio. Ele não pertencia ao grupo de Jesus. Ele não era um cristão como Pedro, como Tiago, João, Paulo. Entretanto, ele fez um culto em sua casa e convidou um servo de Deus para pregoar a palavra e muitas pessoas foram salvas. E se Cornélio fez isso, eu e você, que nascemos de novo em Cristo Jesus, temos ou não temos a permissão para levarmos essa palavra tão maravilhosa que Jesus veio trazer para nós o preço de sangue, veio esclarecer para nós, porque ela já existia, o Velho Testamento já existia. Entretanto, Jesus disse: eu não vim abrogar a lei. Quer dizer, com isso que? Ele quis dizer com isso que ele não veio anular a lei e nem os profetas. Eu creio que Jesus quis dizer com isso que as pessoas escolhidas por ele fizeram a valer. Entretanto, houve falhas, houve exagero às vezes, como por exemplo, sábado é o dia do Senhor, não é? Está na Bíblia, é bíblico. E as pessoas não colhiam nem o maná que Deus mandava do céu no sábado. E Jesus veio colhendo espigas para comer com seus apóstolos, seus discípulos. Veio curando no sábado. Ele veio ensinando como é que nós devemos nos comportar. Como é que um servo de Deus, uma pessoa que é obediente a Deus, deve se comportar. E julgar aos irmãos, aos amigos, às pessoas de um modo geral. Não é cabível a nenhum cristão, a ninguém, somente a Jesus Cristo. Tanto que ele fala sobre o verdadeiro e o falso julgamento. Aqui no livro, numa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ou aliás aos Romanos, capítulo 2, quando ele diz assim: a impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Para Deus não existe meia justiça, gente. Certo? Ou é ou não é. Então, a partir do verso 1, do versículo 1 e do capítulo 2, diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Jesus não deu permissão a nenhum de nós para julgar o irmão, para dizer que o irmão está se comportando com relação ao outro irmão, de que maneira ele está se comportando. Jesus não nos dá essa permissão. Só Ele pode nos julgar. Só Ele é capaz de julgar. Só Ele conhece o meu e o teu coração. Só Ele nos conhece, nos sonda, nos conhece. Então, como é que você vai julgar o outro, ou eu vou julgar o outro, se eu e você fazemos a mesma coisa? Primeiro a gente tem que tirar o cisco do olho para apontar o cisco no olho do nosso irmão, mesmo? O 2 diz assim, ó: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. O juízo de Deus não vai brincar com ninguém, gente. E esse dia chegará.
Por isso que a gente precisa pregar a verdade para que as pessoas não prossigam inocentes, achando que podem criar leis, e mais leis, e mais leis, e mais leis. Eu não estou falando de leis terrenas, não. Eu estou falando de leis referentes à fé. A gente tem que ser, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E nós não podemos julgar o nosso irmão. Dizer que o nosso irmão fez algo, sem o nosso irmão ter feito. Que o nosso irmão está com tal sentimento, sem o nosso irmão estar com esse sentimento. Precisamos tomar cuidado. O 3 diz, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Isso significa, meus amados, que as pessoas que vivem contendendo com outras, mentindo a respeito de outras, inventando coisas a respeito das outras pessoas. Porque falar a verdade é lícito, agora mentir não. Deus não aprova o falso julgamento, não. E nós não podemos julgar ninguém, só quem pode julgar é Deus. Porque quem julga os outros vai viver mal, como diz aqui, ó, vai perder tempo julgando os outros, vai ficar irritado, a pessoa vai ficar irritada, vai perder a paciência, vai diminuir os seus dias de vida, vai ignorar a benignidade de Deus, que leva ao arrependimento, tá? O 5 diz, mas segundo a tua dureza e teu coração impertinente, enfeçouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Quem vive contendendo com os outros só vive irado, só vive com raiva. E a gente precisa andar com o coração limpo, com o coração puro. Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí muitas vezes a gente faz o que não deve com o outro, como por exemplo a acepção de pessoas. Quantas vezes nós fazemos acepção de pessoas e queremos que as pessoas fiquem debaixo dos nossos pés? Ora, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, somos todos iguais, todos filhos. Ele não faz acepção de pessoas de jeito nenhum. Nem entre judeus, nem entre gregos, nem entre gregos gentis, a mesma coisa. O 6 diz o seguinte, o qual recompensará, aliás, o 5, mas segundo a tua dureza e teu coração impertinente, entesourarás ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A pessoa que vive contendendo com as outras, vive julgando. A pessoa não aparece e já começa a julgar. Pisa na pessoa, pisa, quer continuar pisando. Não pede perdão a ninguém. Será que Deus aprova isso? Será que nós não sabemos quando nós judiamos o nosso irmão? Será que nós não sabemos quando nós não fazemos acepção entre nossos irmãos? Sabemos sim, claro que sabemos. E precisamos dirigirmos a esse irmão e pedirmos perdão. Olha, me perdoe, não foi legal, tá? O que eu fiz foi da carne, não foi legal.
tá? Me perdoe, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Me perdoe, eu te amo em Cristo Jesus. E eu vou fazer o possível para que isso não aconteça mais. E se acontecer, pode me corrigir, porque não é correto. Mas muitas vezes nós convivemos com as pessoas, pisoteando-as, fazendo acepção, não pedimos perdão, julgando. Aí muitas vezes quando a pessoa, ela sente, porque nós somos seres racionais, nós não somos como os animais. O cachorrinho, o dono está judiando dele, e ele está rodeando o dono, porque ele é irracional. O gatinho também. Mas o ser humano é racional, tem sentimentos. Se nós judiarmos de uma criança, ela afasta-se de nós. Bem assim acontece com o adulto, com o idoso. Se nós judiarmos as pessoas, elas se afastam de nós. Agora, se nós tratarmos a todos de maneira igual, com respeito, com carinho, a gente vai aprender a somar, principalmente na obra do Senhor. A gente vai aprender a somar, porque todos são filhos de Deus. Não há filhos bastardos. Quando se trata dos filhos de Deus, não há filhos bastardos. Todos são filhos de Deus. Todos os que nasceram da água e do Espírito são filhos de Deus, através de Jesus Cristo. E não podem serem tratados diferentes. Não podem ser humilhados. Não podem ser julgados pela aparência, pela forma de falar. Que nós venhamos a nos conscientizarmos a esse respeito do falso julgamento sobre as pessoas. E venhamos aprender a somar, porque como é que nós vamos para a frente da obra, pregar, dizendo que a seara é grande, que os obreiros são poucos, que a obra precisa de obreiros. E, entretanto, nós judiamos daquele irmãozinho que muitas vezes é um cooperador da obra. Olha, será que nós estamos agindo corretamente? Nós somos seres racionais. Nós não somos como o cachorrinho e nem como o gatinho, tá? Nós somos seres racionais. Coloquemo-nos no lugar do outro. Isso é muito bom, a gente se colocar no lugar do outro de vez em quando. Será que nós gostaríamos de sermos tratados com indiferença na casa do Senhor? Como filhos bastardos? Simples assim. O apóstolo Paulo alerta aqui aos romanos a respeito do falso julgamento. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Quem pode nos julgar é Deus. A gente pode até falar a verdade a respeito de um irmão para consertar a sua vida diante de Deus e dos homens. Mas nós não podemos sair por aí inventando coisas a respeito dos nossos irmãos. Precisamos tomarmos cuidado. Então 6 diz, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Cada um receberá segundo as suas obras. Ou quem está fazendo a obra, humilhando outro irmão, ou fazendo acepção de pessoas, não acredita nisso. Porque se estiver fazendo isso, está desfazendo da Bíblia.
viu? E se desfizer da Bíblia, está sendo herege, heresia, é apostasia, apostatando da fé. O 7 diz, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. A gente escuta muito, toda honra e toda glória para o Senhor. Claro, gente. Obviamente sim, toda honra e toda glória para o Senhor. Contudo, abaixo de Deus, há pessoas que merecem serem honradas. E quem primeiro honra essas pessoas é Deus. É Deus quem primeiro honra essas pessoas. Capacitando-as em seu trabalho, dando saúde, abençoando a sua vida em todos os aspectos. Ajudando-as a atravessar os desertos, porque tanto o justo quanto o ímpio está sujeito a atravessar desertos, as doenças, as coisas aqui desta terra, as dificuldades financeiras, dificuldades em relacionamentos, na saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Como diz a Bíblia, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por isso que ele fala lá a palavra do cordão de 2 dobras. De uma dobra é fraco, de 2 já é mais forte, de 3 já é mais forte, né? Quando ele deu a ordem aos discípulos para irem, ele mandou ir de 2 em 2, porque quando um caísse, o outro poderia pegar na mão para levantá-lo. O 8 diz, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Né? Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Não escapa nenhum, gente, do juízo de Deus. Não escapa, não. E começa aqui na terra mesmo. A pessoa começa a sofrer aqui mesmo por causa das suas transgressões. Nós começamos a sofrermos aqui mesmo por causa das nossas transgressões. Se hoje nós humilhamos um pequenino, um dos nossos irmãos, lá na frente, nós iremos encontrar alguém para nos humilhar. Se nós fizermos acepção de pessoas, lá na frente, alguém irá ignorar a nossa presença. Então, gente, na balança de Deus, tudo é muito certinho. A gente precisa seguir a Bíblia, obedecer, porque como diz aqui, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Quem julga o seu irmão, julga mal o seu irmão, a tribulação vem sobre ele. A angústia vem sobre a sua alma. E pode vir através de você mesmo ou de um ente querido seu, ou meu. Quando eu digo você, eu estou falando de mim também. A palavra é para mim e é para você. O 10 diz, glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Primeiramente o judeu e também o grego. Tá? Ninguém escapa, gente. Se a pessoa tem boas obras, ela terá bons frutos, colherá bons frutos. Se a pessoa pratica más obras, ela colherá maus frutos. E, nesse caso, os bons frutos é a honra, a felicidade, a tranquilidade, a saúde, a paz, enquanto aqui viver. Sabemos que um dia partiremos, mas enquanto vivermos, viveremos dias melhores do que os dias das pessoas que praticam o mal.
Com certeza, gente. Sem contar que estamos aqui de passagem. Somos peregrinos nessa terra. Partiremos para a nossa pátria, de onde viemos. Se praticarmos o mal, sabemos que não teremos uma vida eterna tranquila, que vamos prestar conta a Deus no dia do juízo. Se praticamos o bem, sabemos também, né, que seremos recompensados. A gente só deve falar sobre o que a gente sabe. A gente não pode julgar as pessoas. Muitas vezes você julga, ou eu, mas fulano não cuida de Beltrano, e tal, e tal, e tal. Você não sabe o que é que acontece entre fulano e Beltrano? Não sabe o que acontece entre fulano e Beltrano. Portanto, não julgueis para que não sejais julgados. O 11 diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Tanto o judeu quanto o grego ou gentil, não é? Vão para a balança de Deus. Deus vai separar naquele dia os peixes bons, os peixes ruins, separar o joio do trigo, por enquanto não pode separar. O 12 disse, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Jesus, ele disse que ele não veio abrogar a lei e os profetas. Nós precisamos sermos obedientes. A gente vai ser salvo pela fé, pela misericórdia de Deus, pela graça, sim. Mas precisamos sermos obedientes a Deus, tá? Precisamos obedecer a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus. Precisamos viver o que pregamos. O 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ora, tá vendo? Olha o que diz isso aqui, e é forte. Porque os que ouvem a lei somente ouvem, certo? Mas não praticam. Então eles não são justificados diante de Deus. Para nós sermos justificados diante de Deus, nós precisamos também sermos obedientes à lei. Certo, gente? Precisamos obedecer à lei. O 14 diz, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Quer dizer, há pessoas que criam leis, né? Criam leis simples assim e querem que os outros obedeçam às leis criadas por elas. Não estão nem aí para a lei de Deus. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que que eu e você vamos fazer? Se Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, por que que nós vamos julgar? Tire a trave do teu olho para falar da trave do olho do teu vizinho, do teu irmão. Por que que nós vamos ficar falando do defeito do outro se nós cometemos os mesmos defeitos? Simples assim. O 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Criam leis que estejam certos ou não, ao seu favor, criam leis, né? Que estejam certos ou não.
Deus aprova? Deus vai aprovar isso? Deus não vai aprovar. Deus vai aprovar a verdade. Aqueles que criam leis mentindo a respeito do irmão, Deus não vai aprovar. Se eu criar uma lei mentindo a respeito do meu irmão, Deus não vai me aprovar de jeito nenhum. Certo? Deus não vai me defender, tá? A lei de Deus não é como a lei terrena. A gente precisa aprender a distinguir a lei de Deus da lei, a lei do juízo de Deus da lei dos juízes da terra. A gente precisa aprender a distinguir esta lei, tá? Porque nós temos que obedecer às leis terrenas, temos que sermos obedientes, porque senão nós vamos sofrer, vamos ser presos, vamos pagar, né, por coisas erradas. A gente deve fazer o possível para não precisar dessa lei de andar na obediência, tá? Porque a lei justa mesmo é a lei de Deus. Essa aqui é a lei justa. Nós sabemos aí, não preciso nem eu citar sobre as leis terrenas, nós sabemos como é que elas funcionam. A gente precisa ter cuidado. O 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, que vai julgar junto com a igreja santa, né? A igreja santa é que vai julgar junto com Jesus. Segundo o meu evangelho, quer dizer, Jesus Cristo, evangelho de Jesus Cristo, certo, gente? E aí o 17 diz, eis que tu que tens por soberano, ou aliás, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Se cumpre a lei da terra e de Deus, vai se dar bem. O 19. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade na lei. Deus ama a verdade, gente, porque a verdade liberta. Agora a mentira só causa confusão, só causa contenda, só causa separação, só causa dissensão. A gente tem que entender. A mentira, as inverdades não somam, só diminuem, só diminuem, só diminuem. As inverdades só diminuem. Como é que nós pregamos? Dizendo que o reino de Deus é grande, a série é grande, os obreiros são poucos. Entretanto, a gente faz acepção de pessoas, a gente não chega para lá no irmão, na irmã. O 21, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Não é que uma pessoa tem para ensinar a outro e não faz conforme o que ensina? A gente tem que fazer conforme o que a gente ensina, porque senão de nada adianta o nosso ensinamento. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Aí é só um exemplo. Tu que pregas que não se deve fazer acepção de pessoas, fazes? Tu que pregas que não pode humilhar os outros, humilhas? Tu que pregas que não pode diminuir ninguém, impedir as pessoas de desenvolver os talentos que Deus lhes entregou em suas mãos. Entretanto, tu impedes. E aí?
É comigo mesmo que eu estou falando isso. Eu ou você. Se nós fizermos isso, pregarmos uma coisa e fizermos outra, Deus não vai nos ter como inocentes, não, porque nós conhecemos a verdade. E esses são os ímpios de verdade. Os que ensinam o certo e fazem errado. São os verdadeiros ímpios. Tá? Os verdadeiros ímpios não são os que não conhecem essa palavra, não. Tá? Os verdadeiros ímpios são os que conhecem a palavra, pregam a palavra e fazem diferente do que manda a palavra. O 23, quer dizer, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Quem transgride a lei não ama a Deus, gente. Tá? Não ama a Deus. O 24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Se o nome de Deus for blasfemado entre os gentios por causa de um que se diz servo de Deus, que anda por aí inventando mentiras a respeito dos outros, que são conhecidos por outros, a sua índole, né, é bem conhecida por outras pessoas. Como fica essa pessoa diante de Deus? O 25, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Na verdade, a circuncisão, eu acho que a incircuncisão, tudo bem, os judeus, eles têm lá os seus costumes da prática da circuncisão do menino quando completa 8 dias de nascido. O que é a circuncisão? Né? Todo menino tem fimose. A fimose é tipo uma pele que cria no órgão, né, genital da criança. E ali, aos 3 anos de idade, a fimose desaparece. Mas o judeu, ele, quando segue a lei da Torá ao pé da letra, aos 8 dias de nascido, a criança é circuncidada. E na época de Jesus foi circuncidado, Paulo foi circuncidado, os apóstolos foram também circuncidados. Mas eu pergunto, o que tem a ver um problema físico com a nossa espiritualidade? Eu, particularmente, eu acho que não tem nada a ver. E como Deus falou aqui, ó, está na lei, tá? Na lei do Velho Testamento, a circuncisão. Mas se não obedecer, se for circuncidado e não obedecer à lei, não adianta nada. Não obedecer a Deus não adianta nada. Não vai adiantar nada. Fez apenas uma pequena cirurgia que qualquer menino faz quando completa os 3 anos de idade, que a fimose não desaparece. Simples assim. O 26. Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Se não obedecer, gente, a lei, de nada adianta. Né? De que vale o sacrifício sem obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar, está escrito, tá? Só para terminar aí o capítulo 27. E a incircuncisão, que por natureza o se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Como é que a pessoa segue a lei, passa pela circuncisão e desobedece a Deus? De que adianta? Não adianta nada. Certo? O 28, porque não é judeu,
porque não é judeu que é exteriormente, nem é circuncisão a que o exteriormente na carne. Gente, é na carne, não tem nada a ver com o espírito. Não tem nada a ver com a vida espiritual. É um costume deles, a gente tem que respeitar, mas se passa pela circuncisão, tem que obedecer a Deus. O 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, de nada adianta, se não estiver firmado em Deus espiritualmente, essa circuncisão só vai ser apenas uma cirurgia, uma pequena cirurgia que qualquer criança faz, certo? Para se livrar da fimose. Porque a fimose, quando chega aos 3 anos de idade, se ela inflamar e não se romper, aí a criança terá que passar por uma simples cirurgia, que é a mesma circuncisão que a criança passa, o judeu, a criança judia passa com os 8 dias de nascida. Eu vou tirar esse direito deles? Não. A partir do momento que eles obedecerem a Deus na pessoa de Jesus Cristo, certo? Porque Jesus é Deus, tá? Jesus é Deus. Qual foi o outro Deus que veio, derramou seu sangue, sofreu tanto por nós e trouxe essa palavra e não foi contra a lei do Velho Testamento e os profetas? Qual foi o outro profeta, gente? O 29, o último, diz assim, ó, mas é judeu que o é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, não adianta também a pessoa conhecer esta palavra toda e não obedecer a Deus. É a mesma coisa da pessoa passar pela circuncisão e não obedecer à lei nem a Deus. É a mesma coisa. Então, que essas palavras fiquem guardadas em nossos corações, que nós venhamos a pregar a verdade e viver a verdade, e que venhamos evitarmos de julgar as pessoas, principalmente quando se trata do falso julgamento, da mentira, gente. Nós sabemos exatamente quem é o pai da mentira. Eu observo sempre certas passagens e eu gosto muito do Salmo 1. E muitas pessoas gostam de recitar o Salmo 1 em determinadas ocasiões. Será qual é mesmo a congregação dos justos? Só Deus sabe. Sabe por quê? O joio está misturado com o trigo. E só ele vai saber no dia, vai mostrar para a sua igreja, para todo mundo. Só ele irá mostrar para todo mundo qual é realmente a congregação fiel, a congregação dos justos, dos justificados pela fé. Só ele. Muitas vezes a gente diz, eu tenho fé, e duvidando ao mesmo tempo. A gente está a caminho da fé, através da palavra. Amém? E que, fique guardado. Que esses conselhos fiquem guardados no meu e no seu coração. E recebam aí o meu abraço e o meu beijo fraterno.
da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Bye, bye.